pessoal, começando aí mais um programa, Acontece, IFE Campus Centro, que é o nosso podcast, um projeto aí dos nossos alunos, Conexão IFE, que passa sempre na TV Câmara e também fica aí no nosso canal, o Núcleo de Imagens, do YouTube do IFE Campus Centro. E hoje, né, o nosso assunto aqui de hoje, a gente vai falar sobre todo o trabalho que está sendo feito por nosso professor aqui de arquitetura, Almir José Neto. E aí a gente convida ele e o nosso professor também diretor de planejamento, André Peixoto. Mais uma vez. André está sempre aqui conosco, né? André também, professor de arquitetura, também faz parte lá professor de arquitetura, inclusive. Isso, foi seu professor, né? Foi a primeira turma do Foi André. seu professor, né? Então, aqui a gente tem isso, né? A história do IFE é interessante que tem isso, né? Você hoje é professor de aí daqui a pouco passa a ser colega de trabalho. Eu aqui já estou, acho que na terceira geração, já estão vindo filho dos alunos meus. 33 anos aqui, a gente já até me espanto, né? Olha, o meu pai é filho de um que foi aluno seu. Eu falei, não é possível, o que é isso? A gente até se espanta, porque as coisas vão passando, o tempo passa muito rápido e vai de geração a geração. Mas olha só, o Almir, a gente soube aí uma notícia que assim, nos deixou muito, nós aqui do Instituto, né, e você também como colega nosso de trabalho, nos deixou assim, muito orgulhosos do seu trabalho, que na verdade, vou ser muito sincero, não conheci o seu trabalho. Passei a conhecer a partir dessa notícia e a gente fica-se muito orgulhoso, como eu falei, que a gente vê um servidor aqui da nossa casa, um ex-aluno, vamos dizer assim, fazendo sucesso no mundo do trabalho, que é isso que eu acho que você representa para nós aqui. E aí eu queria que você falasse um pouco aí, começando assim, você pode começar da sua trajetória da escola, para todos te conhecerem, né? Vou deixar você à vontade. Depois a gente vai, né, chegando nas curiosidades nossas. Muito bem, eu acho que o ponto que nos traz aqui foi o trono projetado para o Santuário de Aparecida, nesse novenário de festa do ano de 2023, mas sem dúvidas falar um pouco da história que me leva até o trono. Começa lá em Beira do Taí, 4º distrito aqui da cidade de Campos. É da Baixada, né? Da Baixada, sou da Baixada. Um menino que sempre viu como ideal. Eu me lembro que mais ou menos no ano de 2006, 2007 ou 2008, eu vim pela primeira vez ao IFE. Uma prima que estava tentando fazer, né, entrar para o ensino médio aqui, e aí a gente veio, porque na época não tinha internet, não tinha nada disso, para poder ver se o nome tinha saído na lista ou não. E eu lembro que eu já me encantei, porque, uau, que escola grande! Estava acostumado com as minhas escolas. Naquela época você tinha quantos anos? Naquela época eu ia até ali em 2007, eu estava com 93, vai revelar vou ter que entregar a idade, né? Não cheguei nos 30 ainda, mas enfim. Então, eu era moleque, eu estava ali no ensino fundamental. Você ainda ia fazer o ensino médio. Isso. 9 anos, tanto mais ou que menos. o ideal depois foi fazer ensino médio no IFE depois 9, disso. 10 anos. Então eu estava ali com uns 10, 12 anos mais ou menos. E aí a meta era vir fazer o ensino médio aqui então. Então a meta, vamos começar a estudar. Fazer o ensino médio no IFE escola, né? Era a meta. E aí, quando eu terminei, naquela época, a 8ª série, não consegui passar. Aí eu falei assim, não, se precisar repetir, eu repito. Eu já estava fazendo o primeiro ano, tentei de novo e também não passei. Eu acho muito importante começar uma história do Trono de Aparecida falando que por 2 vezes eu tentei entrar na escola e não consegui. Porque eu fico imaginando quantos devem se desmotivar por não ter conseguido a primeira vez. Então eu tentei a primeira vez para o ensino médio quando eu estava no atual 9º ano, antiga 8ª série, na minha época era a 8ª série, sim. Não consegui. No primeiro ano eu tentei de novo, porque eu estava disposto a voltar e repetir todo o ensino médio, também não consegui. E aí em 2011, então foi 2009 e 2010, em 2011 eu tentei o técnico.
em edificações. E aí, como eu já estava ali para começar o terceiro ano do ensino médio, eu já não tinha mais a predisposição de voltar do ensino médio mais. Fazer o integrado, então eu quero fazer o técnico concomitante integrado. Não integrado, concomitante. Então eu estava estudando lá em São Sebastião. Sim. E estudava de manhã o ensino médio e à tarde pegava o ônibus, vinha para cá para poder fazer o técnico. E uma coisa curiosa, depois de 2 tentativas sem sucesso, na terceira eram 20 vagas, eu passei em 20º. Aí eu lembro que alguns amigos falaram assim, nossa, quase que não. Eu falei, foi um gol de gaveta. Foi gol de gaveta, foi aquele gol bonito. Eram 20 vagas, eu passei em 20º. Muito bem, comecei a fazer o técnico e eu lembro como hoje, preciso lembrar aqui o professor Otávio, que era coordenador do curso de edificações na época. E eu lembro que quando a gente entrou ali no campo de edificações, entramos naquela sala de canteiro de obras, era aquilo, era isso que eu queria fazer da minha vida. Então, me encontrei e comecei a me dedicar muito. Tanto que já nessa perspectiva, eu já, então, estando aqui no técnico edificações, uma das faculdades possíveis naquela época seria arquitetura. Eu lembro que lá na 5ª, 6ª série, uma professora de matemática falou assim, você vai ser um bom arquiteto. E eu lembro que até aquele momento eu não sabia nem que quero ser um arquiteto. Fui pesquisar e falei, isso daqui é legal, eu acho que eu quero fazer isso daqui mesmo, arquitetura. E aí fui tentar na metade daquele ano de 2011, quando eu ainda estava no terceiro ano do ensino médio, o vestibular, mas sem a pretensão de passar. Eu fui fazer, na época, arquitetura só tinha na metade do ano. Hoje, graças a Deus, nós temos em agosto e em dezembro, acho, né? Para começar no primeiro semestre e no segundo semestre do ano. Na época só tinha para começar no segundo semestre. Então, como eu já estava planejando que terminando o terceiro ano, eu ficaria 6 meses parado porque eu queria era fazer arquitetura aqui, eu optei em testar fazer um vestibular antes para eu saber como seria a prova. Sim. Porque para essa eu queria passar. Curiosamente, depois de 2 tentativas fracassadas e um gol de gaveta, a prova de arquitetura eu mandei muito bem. Eu lembro que na época eu acho que eu fui a maior nota de desenho, aptidão específica, que a arquitetura pedia. E aí isso me deu um gás e falei assim, não, eu quero fazer essa faculdade. Agora eu vou tentar para passar. Mas eu não tinha terminado o ensino médio ainda, como que faz? Aí foi uma série de questões burocráticas, tive que fazer um exame supletivo para conseguir entrar. Mas depois dessa primeira fase, que foi a prova geral e a prova de aptidão específica, eu passei para a segunda fase de arquitetura. E eu lembro aqui no IFE. Aqui no IFE, tudo aqui na escola. Tudo aqui na escola. E eu lembro que a segunda fase era redação, matemática e física. Como aluno de escola pública, eu não tinha professor de física no meu ensino médio, infelizmente não tínhamos na rede estadual. Matemática nunca fui muito afeito e redação eu sabia muito pouco, porque a gente também não tinha aula de redação. E eu lembro que os professores da minha escola muito generosamente me liberaram de muitas provas que eu tinha para fazer e começaram a me ajudar. Então eu lembro que a professora de português me ajudou me entregando alguns livros e corrigindo algumas redações que eu fiz para o exercício, e a professora de matemática me ajudava com as questões de física. Sim. Eu lembro que todo mundo só falava assim, Almir, não zera. Como eu tinha uma nota boa de desenho, graças a Deus eu consegui não zerar em nada, fiz todas as questões, consegui ter nota em física, consegui ter nota em matemática, consegui uma boa nota em redação e assim consegui entrar na faculdade de arquitetura. Isso foi no segundo semestre de 2011. Então, no primeiro semestre de 2011 eu comecei edificações, no segundo semestre de 2011 eu comecei arquitetura. E aí eu comecei a fazer os 2 cursos ao mesmo tempo, arquitetura e edificações. E eu lembro que tudo acontecia ali no bloco B, e era curioso porque como a arquitetura começava às 4h30, é um curso integrado, e edificações terminava às 6, às vezes eu tinha 2 aulas ao mesmo tempo, e eu tinha que ficar equilibrando, tanto que algumas disciplinas eu tive que deixar para fazer depois, para conseguir conciliar os 2 cursos ao mesmo tempo. A sua história, Almir, assim, a gente ouve, né? E ela é muito interessante, e aí vem de encontro o que a gente tem hoje fazendo dentro do IFE, que é levar o IFE até as escolas para que as crianças, os adolescentes, né, conheçam a nossa escola. Porque isso é interessante, esse depoimento seu. Você não conhecia, quando você vê esse encanto e diz, essa é a escola que eu quero. Que é esse, né, é o nosso dever. E aí a gente, né, vamos falar aqui, para que todos conheçam também, nós sabemos que o pessoal lá da Baixada tem uma dificuldade
era transporte, era van que não funcionava. Isso, é muita coisa. E também a preparação para você entrar na prova. Você mesmo colocou, né, que ele fez 2 concursos. E hoje, aqui na nossa escola, a gente tem um curso preparatório para IFE, não sei se você conhece. Conheço, não cheguei a participar, mas conheço. Não, mas hoje a gente tem que hoje ele tinha um formato diferenciado, que a metade pagava e a outra era bolsa. E aí a gente não conseguia pegar tanta gente assim. Hoje nós estamos aí com 500 alunos, porque a parte da manhã é presencial, à tarde também, mas à noite é à distância. Então, à distância, esse pessoal mais da Baixada, do Morro do Coco, toda essa, tem possibilidade de fazer e dá a opção de entrar aqui e estudar, que foi bem o seu caso. E tem muita gente também, né, que conta dos estudos e trabalhos, não tem condições de ficar vindo. Exatamente. Agora, Almir, são curiosidades que a gente quer saber. Você direcionou para Sacra. Mas, André, você que é professor de arquitetura, aqui nós não temos essa... Como é que é isso? Fala um pouco você, como é que é isso? Como é que você é rapaz aqui, né? Já que a gente não como tem... Como falando na arquitetura sacra, se nem arquitetura sacra tem na escola? Não tem na escola. Olha, preciso fazer uma ponderação antes disso. Agora nós temos uma disciplina de optativa em arquitetura sacra. Rapaz, não sabia. Muito generosamente o coordenador Antônio liberou e já tivemos uma primeira turma no semestre passado. Então já agora a gente tem. Falar um pouquinho, né, quando a gente se cruzou em 2014, quando eu entrei aqui... Ser professor deles. Fui professor. Mas eu sou veterano dele, porque eu entrei primeiro. Em 2014, quando eu entrei, foi a primeira turma, foi a turma do Almir, já estava quinto período, eu acho, né? Quinto para sexto, né? Do quinto para o sexto, né? E eu peguei uma turma também no primeiro período. E falar um pouco da trajetória do Almir me enche até de muito orgulho, né, de ver, assim, ter acompanhado um pouco e cruza com a minha história também, que eu sou lá da Baixada, né, de Goitacazes, e tem vários parentes lá em Arinda, no Espinho, em Beira do Taí, então vim dessa trajetória, dessa infância toda da Baixada e poder chegar e concluir os nossos estudos. Eu acho que isso aí é muito importante. Isso é bom também para, né, esse depoimento, para as pessoas saberem da possibilidade que eles podem também estar aqui, assim como meus irmãos também estudaram aqui, que eu me encantava com essa escola, vinha junto com eles, enfim, e que essa escola é para todos, né? Então, e muitas vezes as pessoas às vezes têm essa dificuldade de achar que a escola também é para eles, né? Principalmente as pessoas mais distantes, assim. E eu acho que a formação do arquiteto, a gente sempre fala, né? A formação generalista do arquiteto. Porque, deixa eu rapidinho, porque quando você fala assim, arquiteto, a gente é aquele cara que vai desenhar uma casa de uma forma diferente, bonita, né? Você foi arquiteto, né? Então, uma das vertentes é essa. A gente acha que é sempre essa, né? Mas hoje não é só essa. Então pode até falar mais de outras vertentes. Então na verdade a gente começa estudando, né, desde a história, né? Aí vê a parte toda de filosofia, sociologia, né, da história, do que é o belo, né? Então e tem toda a parte da arquitetura, urbanismo, paisagismo, que são as 3 profissões dentro de uma coisa só. E então abre um leque de possibilidades que a gente vê desde uma história, desde a arte até uma estrutura. Então né, a gente aprende tudo isso. Então a gente tem uma formação muito generalista e acaba ampliando nossos horizontes. A gente acaba e pode sair para várias versões. Aí tem as especializações, como é o caso da arquitetura sacra. Aqui a gente, né, tem uma introdução, foco em algumas arquiteturas, né? Tem toda a parte cultural, hospitalar, na arquitetura da saúde, arquitetura educacional, arquitetura corporativa, prédios, residencial, que é Mas assim, a arquitetura abre e o curso faz com que a nossa mente abra para o mundo. Então aquilo que a gente tem de melhor, né, então é o que a gente busca,
que foi o caso do Almir, que juntou uma paixão, uma história, uma trajetória de vida religiosa, que ele vai falar um pouco também, e se encantou com aquilo e viu a possibilidade, igual eu também, que eu trabalhava na parte mais técnica, de iluminação, de acústica, e quando eu comecei a fazer arquitetura, eu falei, pô, é isso aqui que... Aí eu me encontrei nessa área. E trabalhar com iluminação, né? Fiz muito a parte de eventos, parte de arquitetural e trouxe isso e consegui conjunturar dentro da arquitetura. Então, até nas aulas me especializei na área de conforto, de instalações e trouxe isso que era de melhor em mim, que é o que eu sempre falo com os nossos estudantes, né? Você tem que encontrar aquilo que te dá prazer, claro, e vai naquela, né? E segue sua trajetória, né? Numa vertente, num caminho, que é uma das possibilidades, tem inúmeras, né? E a arquitetura sacra, a gente é muito carente na região e também a nível no país, né? E que sai mundialmente, né? Então tem poucos que especializam, então é uma especialidade e o Almir tem assim, tem trilhado nesse caminho e tem feito aí coisas brilhantes, né? Vários projetos, né? Nessa linha. Como o Almir falou, né, o que traz ele aqui, né, foi o projeto do Trono de Aparecida. Eu fiquei assim muito impressionado, inclusive, Almir, quando foi um professor nosso aqui, isso me impressionou, né? Claro, é orgulho para todos nós, né? Isso aí não tenha dúvida, porque você ter um ex-aluno, um professor nosso, que projetou, né? Isso aí é notícia a nível nacional, não sei internacional, mas nacional tem certeza, né? Mas aí é isso que a gente quer saber também. A Almir vai falar agora. O que quer dizer, a André já explicou toda essa questão dessas outras vertentes, né? Que levou você aí para a arquitetura sacra. Muito bem, eu lembro, vou citar aqui um outro grande professor, e eu estou citando 2 professores aposentados, mas que marcaram muito a minha trajetória, como tantos outros que ainda estão na ativa. Falei agora há pouco do professor Otávio e falo agora do José Luiz Pulha. Eu lembro que numa aula de História da Arquitetura, que está diretamente ligado ao que eu faço hoje, o Pulha falou assim: um arquiteto pode trabalhar com tudo, inclusive arquitetura. Na verdade, tanto que tenho colegas hoje que trabalham na área de eventos, organizando festas, e eu tenho certeza o quanto a arquitetura está contribuindo nisso, na hora de montar layouts, fazer designs, etc. E tal. Tenho colegas que foi para a área de saúde, tenho colegas que foi para a área de eventos, tenho colegas que foram para a área de veterinária, medicina. Então hoje eu tenho muito orgulho, inclusive, de olhar para a minha turma, Arquitetura Arc 6, e ver que foi uma turma que todo mundo se encaminhou, muitos dentro da arquitetura, outros encontrando na arquitetura um caminho para o que eu acho que assim, se eu estiver errado, você me corrige. A arquitetura pode estar até na questão do direito. Sim, você advogar, né? Diretamente. Tanto que eu costumo brincar, eu não me imagino em outra profissão. Não me imagino. Se não existisse arquitetura, eu não sei o que faria. Ou, se eu tivesse que chutar alguma coisa, teria que ser no direito. Porque a gente tem esse jogo dialogal, que é próprio do direito, é uma coisa muito dentro da arquitetura. Sim. Psicologia está diretamente ligada à arquitetura. Saúde está diretamente. Qualidade de vida. O problema que nós temos da Baixada, de chegar até o centro da cidade, seja para estudar, para trabalhar, está diretamente ligado à nossa formação, porque é arquitetura, é urbanismo. Então, como dizia Pulha, um arquiteto pode ser tudo, inclusive a minha história aqui na gestão também reflete muito isso. Eu falo isso com os meus alunos, acabei de falar agora na recepção dos ingressantes. Hoje eu estou contribuindo aqui na gestão, na diretoria de gestão acadêmica e planejamento, que não é arquitetura, que não é a infraestrutura. Mas sempre tem uma ligação. Né? Então, assim, tem a ligação. Claro que eu tenho toda a minha formação na gestão, mas a capacidade que um arquiteto tem, né, de gerenciar a obra, de ter uma visão mais abrangente, isso que nos torna diferentes. Por isso que faz com que a gente tenha essa visão generalista e essa capacidade de gerenciar equipes. Semana passada eu estava em Curitiba, fazendo um curso por lá. Curitiba é uma capital reconhecida nacionalmente urbanismo, com uma ótima infraestrutura, com um urbanismo incrível, uma qualidade de vida ótima, com parques, etc. e tal.
tudo isso se dá muitíssimo a um grande prefeito que Curitiba teve, que foi o Jaime Lerner, que é um arquiteto urbanista. Então, em que momento, da mesma forma que eu não tive um momento da faculdade de arquitetura que eu aprendi sobre arquitetura sacra, eu tenho certeza que o Jaime Lerner não teve um momento específico que ensinaram ele a ser um bom prefeito. Mas o cara foi e se tornou referência. Mas aí lá atrás, aquelas aulas lá de história de arquitetura, quando a gente viu toda a arquitetura, a história da arquitetura sacra dentro da história da arquitetura, não tem como o falar patrimônio. de história da arquitetura Sim. sem falar de arquitetura sacra. Sim. A arquitetura sacra está presente no curso, e eu posso falar isso com muita tranquilidade, porque hoje quando a gente olha para qualquer momento histórico, se a gente olha para Egito, Grécia, Roma, vamos aqui nos concentrar então nesse recorte Europa, norte da África, o que nós temos de registro arquitetônico dessas civilizações são arquiteturas religiosas. Se a gente vem aqui para o nosso lado do Atlântico, se a gente olha para a arquitetura maia, asteca, inca, o que sobra majoritariamente, ou que se manteve majoritariamente desses estilos arquitetônicos, dessas civilizações, também é arquitetura religiosa. Por quê? O homem, aí a gente vai ter vários estudos antropológicos que vão falar sobre isso, ele tem essa necessidade de conexão, tanto que religião quer dizer religar. Então o homem, desde o período mais antigo que se tem história, desde os primórdios, existe essa conexão com o sagrado. Dentro dele, essa né? busca pelo sagrado. Sim. E aí aqui eu não estou falando, não estou defendendo religião, ou pelo menos a fé católica, para a qual inclusive majoritariamente trabalho, até porque tenho a alegria de não ter projetos apenas dentro da Igreja Católica, tenho um projeto de Igreja Batista, tenho um projeto de Igreja Adventista, tive a alegria de numa turma de arquitetura sacra, metade dela não ser de católicos, o que fez a turma ser heterogênea a tal ponto que no trabalho final, para a gente concluir a disciplina, nós tínhamos alunos apresentando arquitetura religiosa ou sacra, budista, de Umbanda, de igrejas, denominações protestantes como Batista, Espírita, Maranata, o que traz um diálogo interreligioso muito importante para a gente entender o que realmente é o valor da arquitetura. É a unidade na diversidade, né? Exatamente. Então, quando a gente olha, quando eu citei o professor Puglia, que foi um professor que nos deu aulas de história da arquitetura, quando a gente olha a história da arquitetura, o que a gente vê, tanto de arquitetura antiga, quanto se a gente parar no nosso barroco, muito próximo de nós, e uma arquitetura que patrimonialmente a gente tem que lidar, como na nossa cidade, nós temos aqui evidências de barroco e eclético, o que tende a manter nas cidades em predominância é a arquitetura religiosa, é a arquitetura sagrada, digamos assim, a arquitetura sacra. Porque quando as pessoas constroem algo para o divino, esse espaço construído tem um certo peso de eternidade. Precisa ser algo feito para durar, precisa ser algo que comunica a nossa fé para as futuras gerações. E costuma ser algo com que as pessoas criam um maior vínculo. Então é muito mais fácil acontecer uma casa, por maior que seja o afeto de uma família, por uma casa específica. É muito mais fácil aquela casa cair, ser quebrada, ser reconstruída, ser reformada ou demolida para construir um prédio, do que uma igreja. Porque a igreja ela possui uma ligação cultural de toda uma sociedade e de muita gente. Sim. As pessoas têm o que a gente chama em arquitetura de pertencimento. Então essa relação de pertencimento com as arquiteturas sacras, com as construções de arquitetura sacra, acabam não só validando, mas fazendo muito presente, mais do que a gente pensa no cotidiano, a arquitetura sacra nas nossas vidas. Então, bem, você falou assim, já fiz trabalhos para outras regiões, estados, a gente estava até conversando um pouco antes aqui, e você, não, já fiz, acho que já tem obra minha, né? Projetos meus em quase todos os estados, tem todos, né? Não todos, ainda estou chegando, estou trabalhando para isso. Todas as regiões do Brasil, sim, as 5 já deu check. Então. Aí eu venho aqui pensando o seguinte, e por que essa coisa só aflorou assim, pelo menos para a gente aqui, no trono de Aparecida? Tem alguma explicação para isso? Olha, se eu pensar religiosamente, eu vou falar que a intervenção divina, Nossa Senhora Aparecida abençoou. Se eu pensar no Você achava que ia dar essa repercussão toda? A Basílica Aparecida é a segunda maior basílica do mundo. Então, né? Então, tem a referência ao santuário nacional, né? Então, assim, eu esperava uma boa repercussão, mas eu não esperava tudo isso.
Preciso ser honesto. Eu não esperava tamanha repercussão, eu não esperava ter sido citado em todos os jornais da cidade, de estar diante do meu diretor agora. Até então eu só estava escondidinho lá no 6º andar do Bloco G e vindo te perturbar para fazer a visita com o pessoal de arquitetura. Projeto 2, arquitetura escolar, tive aqui uma vez. Até então eu estava escondidinho e estava tudo bem, eu estava feliz com essa posição. Então eu confesso que eu não esperava tamanha repercussão. E fico muito feliz porque eu acho que a repercussão ela se dá muito em prol do sucesso que foi do projeto. Sim. Que é um projeto que não é, eu tenho plena consciência de que não é só meu. Eu tive uma equipe que contribuiu muito para fazer acontecer e principalmente tive tanto a generosidade daqueles que coordenam o Santuário Nacional para acolher o meu trabalho e a competência, extrema competência dos executores. Eu trabalhei diretamente com as equipes de manutenção do santuário. Um pessoal que está acostumado a trabalhar na manutenção. Eu lembro que quando eu voltei, agora durante o novenário, o trono já estava exposto no presbitério, do lado do altar central de Aparecida. E quando eu cheguei, o pessoal da serraria estava consertando cadeiras do santuário. Eu brinquei, vocês largaram a arte, agora estão fazendo o serviço braçal, o serviço pesado. Eu falei, é isso que a gente faz. Então, foi muito bonito ter o testemunho de fé e de carinho daquelas pessoas que estavam executando e que, sem dúvidas, para mim, são parte fundamental dessa grande repercussão. Porque o projeto, a ideia, por melhor que ela seja, se a gente não consegue executar, ela é só uma ideia no computador. Sim. Eu ia falar do papel, mas como o projeto foi em 3D, foi no computador. Estava no papel também, mas majoritariamente no computador. Então, o arquiteto tem essa necessidade de ver a obra acontecer. E, inclusive, o acompanhamento constante, que foi uma coisa que busquei fazer. Passei basicamente os meses de agosto e setembro, quase o tempo todo, lá no Santuário Nacional de Aparecida, para fazer acontecer e ficar o mais próximo possível. E posso falar com muita tranquilidade e alegria que o projeto ficou muito próximo do que realmente a gente projetou, ver a realidade. Então, eu não esperava esse sucesso e sou muito grato tanto à minha equipe do escritório quanto aos diretores, aqueles que gerenciam e que tomaram a decisão de acolher o meu trabalho, quanto à equipe que executou efetivamente a obra. E penso que só se teve essa repercussão toda porque ficou bom e por conta de ser Aparecida. A Aparecida é o coração da fé do Brasil, né? É o Santuário Nacional, é a padroeira do Brasil, a igreja para a qual todos os olhos se voltam nesse período e durante todo eu acho que a data também é importante, né? Porque exato. Caiu exatamente no mês do Santuário Aparecida. É porque foi feito, na verdade, para o mês. Não, sim. Para a festa, e aí, assim, eu acho que a honra muito grande se dá porque eu estou dentro do Santuário Nacional de Aparecida, ao lado de nomes da arquitetura e da arte sacra nacional, importantíssimos. O projeto original de Aparecida é o projeto de um arquiteto chamado Benedito Calixto Neto. A intervenção interna, todo o trabalho interno é de Cláudio Pastro, considerado o maior artista sacro brasileiro. Nós temos um campanário lá do lado de fora que é atribuído a Oscar Niemeyer. Então eu fico assim, a mão chega a suar quando eu penso, meu Deus, tem uma coisa que eu projetei mas em conjunto, fazendo harmonia com tudo isso, com grandes nomes. Então é uma coisa até que eu também gostaria de saber. Quem é aquele arquiteto que é sua inspiração, que você visualiza ele como exemplo? Quem é? São muitos. Começa com o André e tantos outros professores. Rapaz, essa agora, hein? Essa agora, né? Que isso, hein? Por mais que possa parecer muito demagogo da minha parte falar isso, mas não é. Porque não adianta você ter grandes ídolos à distância se você não tem aqueles que realmente fizeram parte, fizeram acontecer. Que fizeram diferença, né? Chorando, olha que besteira. Mas só pra você eu citei aqui nome de dois professores que aposentaram, estou aqui conversando e falando sobre isso na frente de um professor meu e de tantos outros que hoje eu chamo de colega. Eu estou dando disciplina, semestre passado eu dei disciplina com duas das minhas professoras mais próximas, inclusive, foram minha orientadora e banca, que foi a Aline e a Silvana. Estou trabalhando com a minha orientadora, que é a Simone. Então, assim, isso tudo, para mim, é um motivo de grande honra. E se eu cheguei onde eu cheguei foi porque eu tive pessoas como eles. Mas inspiração, sem dúvidas. Agora, sim, tem grandes nomes. Por exemplo, quando eu pensei o desenho do trono, eu me remeti diretamente a Cláudio Pastro, que não é arquiteto, é um artista sacro,
falecido no ano de 2016, mas que foi o que projetou todo o interior de Aparecida. E por que eu faço isso? Principalmente por uma questão de respeito. Então, aí você falou, ele é um artista sacro. Isso. Ele não pode ser considerado um arquiteto, porque se ele fez todo o interior, eu já ia até perguntar isso a você, por exemplo. Vai dar um problema de. Aí é briga do Cal, não é minha. Não, assim, essa eu vou deixar no conselho de arquitetura. Não, eu tô falando assim, por exemplo, a gente vê, eu não conheço nada disso, tá, pessoal? Sim, claro, por favor. Mas a gente vê eu tive lá em Ouro Preto, vi aquelas igrejas, o Aleijadinho que fez. E o arquiteto? Então ele não foi o arquiteto? Qual é a diferença do artista sacro? O artista no geral? O arquiteto. Acho que é a formação, né? Mas a formação, André, eu acho que é só um diploma, né? Vamos dizer assim. Porque talvez um arquiteto com diploma não conseguisse fazer aquilo que o Aleijadinho fez. Tem, né? Entendeu? Da mesma forma que fazendo o trono de Aparecida, eu trabalhei muito mais como artista do que como arquiteto. E aí, voltando à sua pergunta anterior, mas a gente não tem nem a formação, mas espera, mas no trono de Aparecida, tanto que algumas pessoas em Aparecida acharam curioso quando eu me apresentei como arquiteto. Porque alguém falou assim, nossa, eu achei que você trabalhava com arte, ou até que você trabalhava com a parte de metal, ourives, porque você pensou um negócio de uma forma tão específica que não é propriamente arquitetura. Aí voltamos à máxima, arquiteto pode ser tudo, inclusive arquiteto. Não, então a gente pode falar, assim, o arquiteto ele é um artista, como o artista também é um arquiteto. Pode ser. Ele pode ser, mas por parte. Aí a gente vai defender, claro, o Paulo vai ficar muito orgulhoso dessa parte do vídeo. A formação do arquiteto ela é muito completa, enquanto uma formação artística não. Então, assim, um artista dificilmente vai ter na sua formação a parte de estrutura, de análise de conforto, uma série de demandas que é próprio da arquitetura. O que é arquitetura? É um espaço construído. Então, no tripé base que a gente fala da arquitetura, nós temos estabilidade, ou seja, precisa ser algo que fique em pé. Nós temos estética, precisa ser algo que seja bonito, ou que tenha um valor estético atribuído, e que precisa ser algo estrutural, que seja construído. Então, funcional, perdão. Então, eu preciso estabilizar, eu preciso ter estética, eu preciso usar isso de alguma forma. Isso é arquitetura. Se eu tiro o uso, por exemplo, eu não tenho funcionalidade, eu tenho uma escultura. Então a arte seria só... A arte estaria atendendo essas duas primeiras questões. Eu não tenho propriamente um uso para ele. Tá. Então, como eu tenho lá um uso para aquele trono, aí a gente pode considerar também o trono como arquitetura, porque ele é um lugar. Entendi. Ele é um lugar para o qual se voltam orações, ele é um lugar onde se sobe para colocar e retirar a imagem. Então ele acaba funcionando também como arquitetura. Mas fica claro, entendi. Enquanto a arte não. A arte, ela, entre aspas, não tem funcionalidade. Que tem a formação muito específica da técnica, da arte também. Então quando a gente fala de um espaço que está construído, que tem a sua estética e que é utilizado, a gente está falando de arquitetura. E sim, nós podemos ter um artista que produz arquitetura, sim, da mesma forma que eu posso ter um arquiteto que vai indicar um remédio para alguém que vai resolver rapidinho, mas não é a especialidade dele. Ele estudou para arquitetura. A vida vai nos dando conhecimentos específicos, mas de formação, arquitetura é diferente de arte. Entendi. Uma coisa, eu não sei se nem cabe aqui, mas se vocês também não souberem responder, tudo bem. Mas eu sempre tive essa curiosidade, já que a gente está falando em arquitetura, arte, sacra, né? Aquelas são pinturas que tem no teto das igrejas, e que o olho vai acompanhando. Que técnica é essa, sabe? Eu sempre tive essa curiosidade, sabe? Nós temos ali, eu não sei se eu compreendi. Porque, não, assim, a gente chega lá, qualquer posição que você vá, dá a impressão que aquela imagem está olhando pra gente. Ilusão de ótica. É ilusão de ótica. Isso é ilusão de ótica. E medo também, né? Às vezes a gente fica com tanto medo daquilo ali que acha que... Não, medo não, mas eu já fico, curioso. Tô aqui, tá olhando pra mim. Semana passada eu estava em Curitiba. Eu fui a Curitiba justamente para aprender uma técnica que trabalha com essa ilusão de ótica. Então, o quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aqui em Campos nós temos o santuário, o convento, que muita gente chama. Como que é o nome daquela rua? Eu sou péssimo com o nome de rua. Aquele é Rua do Leão.
É na Rua do Leão? Lá pra frente era o Leão. Agora tem o nome do... Visconde Itaboraí, não? Visconde Itaboraí, e botar, atribuir o nome de um padre. De um padre lá. Naquela rua. Eu não peguei não. Aquele pedacinho ali. Naquela rua, ali perto da Cidade da Criança, ali na Zona Vargas. Sei. Aquela igreja é dedicada a uma devoção, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que esse quadro em específico, ele com muita excelência, qualquer lugar que você olha para a imagem, parece que Nossa Senhora Maria está olhando para você. Isso é uma técnica de pintura. E eu estava em Curitiba justamente tentando aprender e fazê-la bem feito. Vamos ver se nos próximos meses aí eu começo a desenvolver algo do tipo depois me dá, eu estou numa fase flertando um pouquinho mais com a arte. E aí veja, apesar da arquitetura, a gente está falando aqui da formação de arquitetura, de ser muito específica, mas existem coisas que são próprias da arte que a gente na arquitetura não vai estudar. Eu vejo que a arte está diretamente ligada à arquitetura, porque assim, quando você... Eu penso assim, tá? Quando você vê um monumento, uma ponte que tem uma arquitetura, né? Você fica, né, vamos dizer assim, admirando como se fosse uma arte. É uma arte. Mas é isso que é exatamente. Entendeu? Apesar de ter o uso, como você falou, a ponte ali, você vai passar carro, mas você fica, né, admirando aquilo ali, como é uma arte. Né? Eu ia brincar que essa é a diferença do projeto do arquiteto com o engenheiro, mas os engenheiros vão ficar muito chateados comigo. Eu não vou comentar isso não. Não vamos criar polêmica, não vamos criar polêmica. Então, assim, e aí, né, você também está me falando aqui, veio porque você também teve uma formação religiosa, você queria ser padre? Não, eu não queria não. Não queria, não? As pessoas queriam que eu fosse. As pessoas queriam que você... Eu cresci dentro da igreja, né, então fui coroinha, eu sempre quis ser coroinha, sempre quis ajudar muito na igreja, então fui catequista, fui líder de comunidade, então essa formação dentro da igreja me fez ter afinidade já automaticamente com a área de arquitetura sacra. Lembrando que quando eu comecei a produzir arquitetura de igreja, eu não cogitava a possibilidade de que a arquitetura de igreja, a arquitetura sacra, seria um nicho de mercado, ou seja, seria o que hoje o meu escritório produz efetivamente. Mas isso não era a intenção, isso aconteceu. Isso é uma coisa muito interessante que eu tenho na minha vida, assim, que às vezes aquilo que você faz por prazer, por gosto, por vontade, tem mais possibilidade de te dar um resultado financeiro que você não está esperando do que, às vezes, uma coisa que você está ali querendo ganhar dinheiro, né? Exatamente. Eu falo muito isso hoje com os meus alunos, tanto os alunos aqui do IFE quanto dos cursos online em que ministro. Encontre o que faz seu coração bater forte. Isso. Antes de começar a dar aula, quando eu era convidado por alguns professores para vir falar para o pessoal que ia começar o trabalho final de graduação, eu falava isso. Encontre o trabalho que vai fazer seu coração bater forte, que você vai ter vontade de fazer, porque o trabalho flui, as coisas acontecem, mesmo diante das adversidades. Em tudo na vida, em todas as profissões. Exatamente. Então, assim, arquitetonicamente falando, não religiosamente falando, eu sempre gostei de produzir uma arquitetura que tivesse sentido, o que a gente chama na arquitetura de conceito. Então, uma arquitetura que tivesse um conceito muito forte e um partido arquitetônico, ou seja, algo que fale por si só, sempre me foi algo muito especial desde a época da faculdade. Trabalhar com arquitetura sacra, então, é ter essa oportunidade direta. Então, quando eu penso na arquitetura, se eu consigo separar ela da religiosidade, eu já tenho essa alegria. Hoje, buscar produzir uma arquitetura que tenha corpo, mas que também tenha alma, que tenha sentido, que toque as pessoas, que, no caso da religião, evangelize. Então, esse já é um ponto. E segundo, claro, você servir a uma instituição que você ama, da qual você é parte, e que você entende que cada coisa que você produz é algo muito além do material. A igreja para o cristão é sinal visível do que é invisível, do que é divino, do corpo místico de Cristo. Então, hoje, assim como há muito tempo atrás algumas pessoas escreveram sobre Jesus, 4 em específico fizeram os evangelhos que os cristãos têm como os ensinamentos diretos da vida de Jesus, de como ele falou, como ele caminhou, etc. e tal. O que nós fazemos com a arquitetura sacra dentro do cristianismo, o entendimento é exatamente que eu continuo a escrever sobre esse Cristo. Eu continuo tornando matéria
o corpo de Cristo. Então, isso é muito especial. Então, aí aqui entra, claro, toda a base de espiritualidade. Tudo que a gente faz tem um sentido muito profundo, tem um porquê muito grande. E aí isso é muito unir, desde o desejo do arquiteto de produzir algo com significado, até do Almir, que é cristão, que é devoto, que se entende como parte desse corpo, podendo contribuir para a construção dessa edificação que é muito além do que os olhos podem ver. Almir, uma curiosidade, assim, duas perguntas e uma só. Qual trabalho seu, qual projeto que mais te marcou, que mais bateu o seu coração e qual ainda você gostaria de fazer? Eita, qual que eu ainda gostaria de fazer? Eu não vou te responder, não vou ter essa pretensão que eu vou deixar. E aí aqui eu vou falar como alguém religioso. Eu quero deixar nos planos de Deus porque eu nunca imaginei fazer uma coisa para Aparecida e estamos aqui falando de Aparecida. Será que está nos seus planos aí o Vaticano? Quem sabe? Se for da vontade do Senhor, eu já estou meio Aparecida. De sair da segunda maior para maior, uma coisinha que seja, eu vou ficar muito feliz e honrado Terra pela Santa, oportunidade. Né? Quem sabe? Mas eu acho que de trabalhos significativos tem muitos ao longo da caminhada. Eu lembro do primeiro trabalho grande que eu fiz, que foi uma igreja para mais de 400 pessoas em Porciúncula. Quando o Padre Tiago, eu era um arquiteto que estava começando a trabalhar. Eu acompanhei. Eu tinha algumas capelinhas pequenas, intervenções, e o Padre Tiago falou assim, olha, eu quero fazer uma igreja do zero. Então ela foi muito significativa porque foi a primeira grande igreja. E agora Aparecida, sem dúvidas, porque foi um marco dessa caminhada. Mas aí, até completando a segunda pergunta, que ficou difícil de responder, quais são os seus planos daqui para frente? Quais são os seus? Até o ano passado, a nossa meta do escritório era ter um projeto em cada região do país. Se a vaidade me permite, eu me sentiria muito honrado de ter um projeto em cada estado desse país. E aí, aonde o senhor quiser me levar, ele me leva, porque eu estou na mão dele. Uma coisa que é uma característica do nosso trabalho é a propensão de estar onde preciso estar, ficar quanto tempo preciso ficar. Ano passado eu fiquei 5 meses no Marajó, na ilha do Marajó, lá no extremo norte do país. Só com os búfalos lá, né? Experienciando uma cultura completamente diferente da nossa. Hoje meu coração é metade marajoara por conta daquele povo, que foi incrível. E aí naquele momento eu descobri que a arquitetura para mim, sobretudo, é missão. Então se eu tiver que ir para algum lugar, eu vou para algum lugar para poder fazer acontecer. E tem uma frase que eu gosto muito, que é em tudo amar e servir. Então o meu objetivo com a arquitetura é amar e servir. Amar as pessoas, transmitir o bem, transmitir a paz, ainda mais num momento tão conflituoso como a gente vive, duas guerras no mundo. Eu costumo brincar que eu não imaginei viver para ver 2 guerras acontecendo, mais uma pandemia. Não, isso, eu ia falar isso agora. A gente não achava que um dia a gente ia passar. Chegaria nesse ponto. Na pandemia, né? Exato. Aí passando pela pandemia vem 2 guerras. Então assim, se de alguma forma com o meu trabalho eu puder contribuir para um mundo melhor para as pessoas, isso já vai ser o que vale. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, quando eu entrei na faculdade, o meu ideal de arquiteto era Niemeyer. E eu sempre me imaginei como um arquiteto fazendo grandes monumentos. Isso o Almir do início da faculdade. No final da faculdade, por alguns motivos que eu acho que não vai dar tempo da gente contar todos eles, fica para uma próxima conversa. Eu mudei completamente meu pensamento e entendi que o mundo não precisa de Oscar Niemeyer, com todo respeito a Oscar Niemeyer. O mundo precisa de arquitetos que resolvam os problemas cotidianos, que possa colocar amor e serviço nas pequenas situações. Então, se tem uma coisa que eu quero para daqui a 10 anos, não é simplesmente, eu não faço grande questão de fazer um Vaticano, qualquer coisa no Vaticano, mas que eu esteja fazendo capelinhas aí Brasil afora, em comunidades pequenas, conhecendo, mudando e sendo mudado pelas pessoas. Porque uma coisa que eu descobri toda vez que eu viajo e que eu vou para os lugares mais diferentes, às vezes os mais simples, é que não sou eu que estou indo com um projeto de arquitetura fazer bem para a vida das pessoas. Quando eu vou nos lugares eu descubro que são as pessoas que me fazem um bem danado. Eu sempre falo isso também, né? Sempre falava isso quando eu viajava muito na trabalho e agora também com as avaliações do MEC. Todo lugar que eu vou, eu deixo um pouquinho de mim, mas eu também trago muito. Eu trago muito. Então é uma acaba troca. Trazendo muito mais do que deixa. Traz muito, a gente aprende muito. Eu vou, às vezes eu vou numa avaliação do MEC, como que eu aprendo? Eu estou ali para poder, né, para poder deixar fazer o meu legado, ter a minha visão, mas eu aprendo muito, eu trago muito também. Então essa troca, e a gente está aberto para essa troca também, né?
que a gente precisa estar aberto para aprender sempre, né? E eu acho que isso é o que a gente leva da vida. E vale esse puxão de orelha para as novas gerações. Uma das maiores lutas que eu tenho hoje em sala de aula é fazer o aluno entender que ele tem alguma coisa a aprender, porque às vezes a galera não quer. A gente está numa geração tanto de influencers e os jovens que sabem muito mais do que a gente, muitas vezes, de internet, de mundo, etc e tal, que as pessoas estão se fechando muito a trocas. Que a gente saiba trocar mais, poder ter diálogo, saber que a gente pode contribuir, mas saber também que a gente pode ganhar. Tem a máxima, né? Ninguém é tão pobre que não tenha nada a contribuir, e nem tão rico que não tenha nada a ganhar. Então, que sejamos abertos a trocar. Sim, sim. Que bacana, acho que a gente, nosso tempo também já estourou, porque a conversa é muito boa, né? Acho que foi muito bacana aí essa troca de informações, conhecer um pouquinho da sua história, né? Que tenho certeza que muitas pessoas que vão assistir o programa vão querer seguir o seu exemplo, né? De superação. Como você falou, você tentou 2 vezes entrar aqui, mas na terceira, né? E de simplicidade. Eu percebo, né? Como você mesmo falou, não tinha muita conhecimento, né? Essa escola que realmente é muito grande, mas até isso, né? Esse programa tá ajudando a gente conhecer mais de perto os nossos servidores, e a gente vê que você tem uma simplicidade muito bacana e vontade isso também é outra coisa legal, né? Vontade de se melhorar e também de ajudar as outras pessoas. Eu acho que a humanidade tinha que seguir esse exemplo, né? Primeiro a gente tem que se conhecer também e ser humilde bastante, despir um pouco da vaidade, né? E tentar um encontro com Deus, né? Estar mais próximo de Deus, e também de ajudar as pessoas, ajudar o próximo, né? Naquilo que é possível. A gente também não consegue, né, ajudar todo mundo, mas um pouquinho que a gente, né, possa fazer, eu acho que é importante. Eu tenho uma história, né, que me contaram, que eu acho muito interessante. Uma menina na beira do mar, estava cheia daquelas estrelas do mar, e de vez em quando o mar joga para fora, estava ali na areia, e ela catava um por um e jogava dentro do mar, e passou uma pessoa e falou: "Ô menina, o que você está fazendo? Você não vai conseguir salvar todas." E ela fala: "Mas uma que eu consegui salvar, já estou fazendo diferença, ela vai sobreviver." Então acho que é isso que a gente tem que fazer, né, no nosso mundo aí, como exemplo para todos aí. Acho que hoje nós demos risada, nós se emocionamos, né? E foi muito bacana. Agradeço a você aí pela sua vontade, boa vontade de estar aqui conosco. E tenho certeza que as pessoas também que estão assistindo, que vão assistir esse podcast também, vão se emocionar e vão ter outra visão, né? Eu só fico um pouquinho triste, né? Vou falar a quê? verdade, porque Almir, ele é nosso colega aqui temporário, né? O contrato dele é temporário, né? Então, mas isso ele vai voltar. Temporário, mas daqui a pouco. Mas assim, o céu é o limite, né? Se eu pudesse falar com você qual vão ser os próximos planos, assim, não tem como a gente prever, porque os planos de Deus são muitos e ele tem voado muito. O que eu fico, né, preocupado não é isso, né? Eu fico preocupado que não queremos voltar para casa. É isso, ele já tá em São Paulo. Ele está cada vez mais nos abandonando, mas assim, acho que o laço que nos une é muito mais forte. Mas eu acho que cada um tem a sua contribuição a seu tempo, né? E a missão, né? Missão. Isso aí, todo mundo, né, está dentro disso. Não, e mais, eu tenho uma dívida de gratidão para com essa escola, porque de onde venho, eu não teria a oportunidade de ser arquiteto se não fosse pelo Instituto Federal Fluminense. E um dado curioso, na pretensão aí, na época de ensino médio ainda, eu pensava assim: não, vou fazer técnico aqui, depois eu quero fazer faculdade no Rio de Janeiro. Eu me apaixonei tanto por essa escola, por esse curso, que acabei ficando e voltei agora para dar aula. Isso acontece.
Isso acontece, é uma paixão muito grande mesmo da escola. Uma paixão que também fez com que eu me formei em 81, aqui, em 81. E fui no mundo do trabalho, trabalhei na Petrobras. Já como funcionário da Petrobras, eu queria voltar. E naquela época não tinha curso superior, então se eu voltar seria como servidor, professor. E foi onde eu consegui, em 70 não, foi quando 80, já até perdi, 89. Final de 89 abriu um concurso público, eu fiz e passei, fui chamado em 91 e voltei. Estou aí até hoje, 30 e poucos anos, 33 anos aí. Voltei para cá. Então, assim, é vontade, a gente gosta muito da escola e quer voltar. Mas agradeço mais uma vez a você, você, André, pelo programa, e a gente vai se despedindo aí até a próxima oportunidade do nosso programa aí.